Havendo um número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Ata das sessões virtuais de 20 a 24 de junho e de 27 de junho a 1º de julho, do corrente ano, bem como da sessão extraordinária por videoconferência no dia 30 de junho deste ano. Todos aprovam? Aprovada. Boas-vindas ao desembargador Amilcar, que retorna após período de férias. Boas-vindas ao juiz convocado, doutor Diego Cabral, substituindo o desembargador Virgílio Macedo durante o seu período de férias. Registro da ausência do desembargador Expedito Ferreira em razão do gozo de férias. Registro da ausência do desembargador Dilermando Mota em razão do gozo de folga compensatória e duas boas-vindas ao doutor Ricardo Tinoco, que está substituindo. Registro da ausência do desembargador Cláudio Santos por motivo de saúde. E duas boas-vindas ao doutor Glaucio Garcia, representando a Procuradora-Geral, doutora Elaine. Julgamentos. O primeiro processo é o agravo interno, mandado de segurança 0800562, agravante ponta distribuidora de alimentos e serviços, Eireli, advogado doutor Glaucio Guedes, agravado Estado do Rio Grande do Norte, procurador doutor João Carlos Gomes Coque, relator desembargador Glauber Rego, está inscrito para sustentação oral, doutor Fausto Araújo Neto, está presente. Processo em mesa do desembargador Glauber. Em mesa, senhor presidente. Doutor Fausto. Presente, excelência. Vossa excelência tem a palavra por até 15 minutos. Perfeito. Prezados, excelentíssimos desembargadores, senhor presidente Vivaldo, em nome do qual saúdo os demais desembargadores, doutor Glaucio Garcia, representante do nosso ilustre parquê. Nossa tese, excelências, ela é direta, ela é formal. O motivo do agravo, ele não vai adentrar no mérito do mandado de segurança impetrado pela empresa Ponta. O mérito, a discussão que eu trago aos senhores, no último suspiro do apelo, é que vossas excelências se debrucem ao que está sendo alegado nesse momento, para que com máxima atenção a gente consiga trazer à luz o caso. Num breve contexto, excelências, a empresa impetrante, ela fornece alimentos às ditas refeições populares, né, ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. O fato é que, em março do ano passado, o Estado oficiou a empresa, convocando uma tratativa para haver uma redução no quantitativo de refeições prestadas. E afirmou, em março de 2021, ela pedia a anuência para que fosse feito um aditivo. No prazo dado nesse ofício, a empresa não anuiu, ela discorda dessa revisão contratual, ela não anui e não é assinado aí, então, nenhum aditivo contratual. Eu repito, não houve aditivo contratual reduzindo o quantitativo acordado. Por quais razões? Primeiro, porque excedia o limite legal de 25%. A redução pedida era acima desse percentual. Por ser acima e por ser prejudicial à própria manutenção da empresa, ela falou, olha, não temos interesse, não vamos reduzir, não concordamos com essa tratativa, não haverá um pacto, uma repactuação sobre isso. Assim respondeu. De março até dezembro, excelência, silêncio completo do Estado do Rio Grande do Norte. Ele não responde essa nossa notificação, ele simplesmente permanece o contrato rígido, tal qual como ele estava. Então, de março a dezembro, o serviço foi prestado, foram emitidas as notas fiscais, emitidos os atestes e pagos. Foi feito pagamento. E somente em dezembro de 21, transpassados aí 9 meses, ela retoma a baila o assunto e notifica a empresa agora já condenando, dizendo, olha, nós vamos efetuar a glosa, o que seria a glosa, excelência? Seria a redução, o abatimento do que foi pago, segundo ela, maior. Então, a empresa, do dia para a noite, teve um prejuízo de cerca de R$500 mil.
porque ela contabilizou, ela glosou todo o exercício de março até dezembro, dizendo que deveria ter sido feito a menor. Aí eu lhe pergunto, por qual razão teria sido feita essa redução? Não havia subsídio legal, não houve acordo, não houve pacto, não houve processo legal, não houve contraditório, nem CAF viu tamanha falta de processo legal. Não houve contraditório, não houve processo legal. Mas aí a decisão do respeitável desembargador, ela fala em perempção. Diz que esse mandato de segurança ele deveria ser impetrado em março, na data daquele primeiro ofício, daquela primeira comunicação, e não em dezembro, quando foi feita a glosa. E aí, essa decisão, ela contraria a nossa tese inicial, que só houve ato ilegal, só houve dano, só houve perigo ao patrimônio da empresa em dezembro, quando houve esse ofício informando que seria feito a glosa. Em março não havia sequer qualquer prejuízo, não havia indício de dano à empresa. E se fizermos uma digressão, se a empresa, por acaso, impetrasse esse mandato de segurança em março, o que é que ela alegaria? Que ato ilegal praticou o secretário de Estado? Não havia ato ilegal. Chamar a empresa à mesa para negociar contratos adjetivos é legal. Não há ato ilegal nisso. Não havia ali nenhum perigo de dano, não havia ali nenhum dano, nenhum prejuízo à empresa. Em março, repito, houve somente uma pergunta. Empresa, você concorda? Se ela fala que não concorda, não há ato ilegal. E, pelo contrário, como é que nós íamos ingressar o mandato de segurança em abril, dentro do prazo de 120 dias legal do mandato de segurança, se no mês seguinte o Estado paga integral aquele contrato? Se não houve excelências, nenhum prejuízo, se não houve mudança do contrato, não há ato ilegal. Então, seria uma teratologia se impetrássemos esse mandato de segurança logo após esse primeiro ofício. Porque esse primeiro ofício não é ilegal, é um chamamento. Ilegal é, sim, o segundo ofício de dezembro, que avisa e procede a glosa. Essa glosa, ela se confirmou em dezembro e janeiro agora de 2022. A empresa ela foi debitada indevidamente, sem processo legal, ao arrepio da lei, e, por tal razão, excelência, a gente pede o provimento ao agravo para que o mandado de segurança possa, então, ser processado e analisado por esse egrégio tribunal. Por essas razões, eu encerro minha sustentação, pedindo a máxima atenção dos senhores a essas datas, a essas pontuações, para que possamos, então, rever o decisum monocrático. Sem mais, excelência. Agradeço ao doutor Fausto e devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu vou tentar resumir aqui. Como disse na tribuna aí o advogado, a questão é objetiva, a matéria de fundo poderá ser analisada caso haja aí o provimento do agravo. E o reconhecimento da decadência decorre aqui, senhor presidente, por conta do ofício 6821, que é aí o evento, deixa-me ver aqui, o evento 1246-7075 aí, é o ofício juntado à petição inicial. E neste ofício, senhor presidente, o assunto tratado é alteração contratual e redução de quantitativo de refeições no restaurante popular da UERN. É dito, em resumo, que após reunião na secretaria, foi decidido a redução na meta diária de distribuição de refeições do restaurante popular da UERN, situado a sítio tal, a qual passará de 600 para 100 refeições por dia, até o término da vigência do terceiro aditivo, em 2 de dezembro de 2021. O ajuste do quantitativo de refeições passará a valer de forma imediata, no ato de recebimento deste ofício, na qual a empresa deverá informar o quantitativo exato de refeições fornecidas, limitadas a 100 refeições por dia, para fins de pagamento mensal, estancando assim os desperdícios que vêm ocorrendo na referida unidade. Então, senhor presidente, considerando que este é o ato a ser combatido e que a impetração do mandato de segurança ultrapassou os 120 dias,
Por conta disso, eu reconheci aí a decadência e a extinção da ação mandamental. É o meu voto que eu ratifico aqui nesta oportunidade e submeto aí a deliberação. Pois não. No sistema foram lançados 11 votos acompanhando o relator. Pelo recurso não provido. Ok? Então, posso proclamar recurso não provido à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 2, ação rescisória da relatoria do desembargador Saraiva, mas ele afirmou suspeição. Então, vai ser retirado de pauta, redistribuído, apesar de que o sistema parece que já fez isso. Então, não pode ser julgado hoje. E o número 3, ação rescisória, 080868, da relatoria do desembargador Vigílio Macedo, que se encontra de férias, doutor Diego está substituindo nesta sessão, mas o desembargador Vigílio lançou o relatório e pediu pauta, então está vinculado, também não será julgado hoje. E, finalmente, o número 4, que é a ação direta de inconstitucionalidade 0800-272, requerente à Associação Brasileira de Shopping Centers, advogado do Márcio Rolim da Silva e outros, requerido município de Mossoró, presidente da Câmara Municipal de Mossoró, advogado do doutor Breno Vinícius e outros, da relatoria do desembargador Glauber Rego, está inscrito para sustentação o doutor Sérgio Vieira Miranda da Silva, advogado da requerente, da associação. Processo em mesa, desembargador Glauber? Processo em mesa, senhor presidente, e o meu voto aí é julgando procedente a ação. Julgando procedente a ação. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Sérgio estiver presente, mas dispensa sustentação. No sistema constam 12 votos, acompanhando o voto do relator, que julga improcedente. Não, aliás, julga procedente a ação. Todos de acordo, né? Ninguém quer se manifestar, eu proclamo, então, ação julgada procedente à unanimidade nos termos do voto do relator. Então, era a pauta. Eram os julgamentos jurisdicionais. Agora vamos para, encerrada a ordem jurisdicional, vamos para a ordem administrativa. Na ordem administrativa, nós não temos processo administrativo. Expediente, Márcio. Não temos expediente hoje, excelência. Não tem expedientes. Indicações. Bom, sugestões da presidência. A presidência propõe moção de congratulações pela passagem natalícia do doutor Eduardo Pinheiro, juiz convocado, ocorrido no dia 4, próximo passado. Todos de acordo? Aprovado. Bom, era apenas essa proposta. Agora, eu gostaria de ouvir os colegas e as colegas. É o seguinte, foi publicada uma portaria conjunta da presidência e da corregedoria, determinando a obrigatoriedade do uso de máscaras nos prédios do judiciário até o final de agosto. Daí eu indago se os colegas e as colegas que acham de a gente prorrogar a realização das sessões do pleno das câmaras até o dia 31 de agosto. E nós tínhamos prorrogado até agora, o final de julho. E eu indago se podemos fazer isso até o dia 31 de agosto, para que a portaria... De acordo, presidente. De acordo, do desembargador Zeneide, parece que foi do desembargador Cornélio, foi? Sim. Desembargador Mauri. Também de acordo. Todos de acordo. Então, Da minha parte, nada opor, senhor presidente. desembargador Amilcar, desembargador Glauber, desembargador Gilson, também já concordaram. Então, pronto. Então, fica constando em ata que as sessões do Pleno e da Câmara, como estão hoje, a prorrogação vai até o dia 31 de agosto. Bom, sim, agora vamos para a pauta administrativa.
Nós temos a extrapauta na homologação. Submeter para a homologação da Corte ato da presidência que autorizou a de referendo o excelentíssimo senhor Dr. Eduardo Pinheiro a usufruir folga compensatória no dia 8 de julho do corrente ano, em razão do plantão anteriormente prestado. Todos de acordo? Aprovado. Submeter a homologação da Corte, ato da presidência, que autorizou a de referendo o excelentíssimo senhor desembargador Dilermando Mota a usufruir folga compensatória nos dias 13, 14, 15 e 18 de julho do corrente ano, em razão do plantão anteriormente prestado. Todos de acordo? Aprovado. Minuta de resolução. Altera o caput do artigo 1º da resolução número 8, de 23 de fevereiro de 22, que dispõe sobre a criação do primeiro núcleo de justiça 4.0 no âmbito do Poder Judiciário. Essa minuta foi também distribuída e eu indago se todos estão de acordo e aprovam. Aprovo. Então, aprovado. Aprovado. Número 4. Minuto de resolução. Dispõe sobre a instalação das secretarias unificadas das comarcas de Apodi, Areia Branca, Currais Novos, João Câmara, Macau, Nova Cruz e Santa Cruz. Também matéria distribuída, todos de acordo? Também. Aprovada. Sim. Também matéria idêntica. Dispõe sobre a instalação das secretarias unificadas das comarcas de Pau dos Ferros e São Gonçalo do Amarante. Todos aprovam? Aprovo. Aprovado. E, finalmente, a número 6. Minuto de resolução. Institui a política de gestão da memória do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências. Também foi distribuído. Isso aqui nós estamos cumprindo e determinam algumas, não só algumas leis, mas também resoluções do CNJ, etc. Todos aprovam? Aprovo. Aprovado. E, finalmente, autorização. Submeter para a deliberação da Corte a autorização para a abertura de 4 vagas de servidor temporário nas áreas de psicologia, assistência social, para atendimento da determinação do CNJ sobre a instalação do núcleo multidisciplinar para atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. Também aqui a gente está seguindo a recomendação do CNJ. Todos aprovam? Aprovo. Também. Aprovado. Bom, a presidência, me parece que era só. Isso. Indicações e propostas. Desembargador Amauri. Não tem, excelência. Tem. Doutora Ana Cláudia Lemos. Não tenho, senhor excelência. Desembargador Saraiva. Não tenho, presidente. Desembargador Amilcar. Também nenhuma comunicação ou proposição, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco, substituindo desembargador Dilermando. Sem proposições, presidente. Doutor Diego, substituindo desembargador Virgílio. Sem proposições, senhor presidente. Desembargador Zeneide. Sem proposição, senhor presidente. Desembargador Ibanez Monteiro. Presidente, eu tenho uma proposição, não sei se seria nesta oportunidade ou logo em seguida, ainda na sessão administrativa. É para uniformização, o propósito para uniformizar o procedimento de votação dos processos em sessões virtuais, quando dá a convocação de outro desembargador em substituição na Câmara. É que eu notei que há divergência de procedimentos, digamos assim, de forma de substituição e de votação entre as câmaras. Por exemplo, o processo de relatoria de doutor Diego, aliás, do doutor Eduardo, que compõe a turma que eu não integro. O exemplo é para a gente entender como funciona. O doutor Eduardo é relator de processo, eu não integro a turma. A turma é ele, desembargador Virgílio e desembargadora Zeneide. Como o desembargador Virgílio está de folga, de férias, o doutor Diego, que substitui ele, é convocado para substituí-lo. Ele irá votar ou eu voto nos processos de doutor Eduardo, relator?
Então, há diferenças de procedimento nisto. O doutor Diego, que vem convocado, assim como qualquer outro, estou citando o exemplo de doutor Diego, porque é o que está a ocorrer neste momento. Ele chega e encontra a pauta com todos os votos, todos os processos de doutor Eduardo relator para ele votar, sejam eles com sustentação oral ou da sessão simplesmente virtual. E aí, verifiquei, e em conversa com o doutor Diego, ele disse, não, quando a gente substitui em outras câmaras, não vota esses processos. Eu disse, bom, mas como presidente da Câmara, eu não posso impor que os demais julgadores votem em processo nesta situação, quando não integra a turma e um membro da turma está de férias. Eu não posso impor. Então, eu gostaria que a gente discutisse isso e pusesse em regimento como devemos fazer para uniformizar. Porque, por exemplo, todas as vezes que que é convocado um desembargador de outra Câmara para substituir, há esse questionamento. E eu devo votar os processos, ou o titular que não votava, não compunha aquela turma, é quem deve votar. Penso que, se eu não tivesse sido claro, eu posso explicar de outra forma. Mas gostaria de ouvir para efeito de saber se a segunda Câmara está adotando a mesma forma da primeira e da terceira, ou se estiver diferente, qual deve prevalecer? Se for para uniformizar segundo a forma da primeira e da terceira, aí sim, como presidente da Câmara, eu vou mudar a condução e determinar como deve ser feita a votação, ou se é necessário colocar isso em regimento para não haver dificuldade de votação dos membros titulares das câmaras quando ocorrer um afastamento de férias ou de outra forma do titular. A primeira Câmara e a terceira Câmara, como é que... Olha, acho que é interessante isso, mas eu acho difícil a gente chegar a um acordo na presente ocasião, uma vez que alguns colegas titulares não estão presentes. Eu também acho melhor criar uma comissão. Eu acho que talvez seja mais conveniente rapidamente. Possível, né, amigo? Já você lançou a preocupação, realmente, se há uma divergência de tratamento, nós temos dado uma interpretação já há muito tempo a respeito dessa matéria, lá na terceira Câmara, desde a época da pandemia ainda, e talvez seja, se há uma diferenciação, a gente pode uniformizar. Agora, com a ausência de vários colegas aqui, eu acho que é completamente desaconselhável. E para o debate seria conveniente também uma discussão, talvez, de forma mais próxima, pessoalmente, aqui numa reunião, para cada um explique as razões pela qual entende que deva ser de uma forma ou de outra. Perfeito, Eduardo. O meu propósito é trazer um tema para discussão. Não é para a gente já decidir aqui como fazer. Né? A questão envolve todos os integrantes das três câmaras, então somos 12, precisamos discutir. E minha pretensão é só essa, que tenhamos uma uniformidade de procedimento nas substâncias, que todos nós somos substitutos também. Os presidentes das câmaras conversam e fazem uma reunião entre si, né? Perfeito, entre os componentes das câmaras. Acredito que exatamente. Isso mesmo. Nós podemos reunir para discutir isso e, afinal, se adotar um procedimento comum a todos. O que me parece é que a substituição, assim como no pleno, o juiz que é convocado para substituir, ele ocupa a cadeira e o gabinete do substituído. E, como tal, ele deve votar naquela posição. Ele não é um terceiro magistrado que vem compor, ele vem substituir especificamente um determinado magistrado. Também penso assim. Mas podemos discutir. Temos que avaliar isso, porque também no impedimento, quando há um impedimento da Câmara, num determinado processo, por uma questão de suspeição, por foro ímpar, ou até mesmo pelos casos legais de impedimento,
o colega que não participa daquela turma, ele já substitui o colega automaticamente. Se nós formos interpretar de forma diferente, nós engessaríamos o julgamento, porque dessa forma toda vez teria que convocar alguém para substituir o colega que se deu por impedido ou suspeito. Então, nós temos que pensar na questão da agilidade do julgamento. Porque são várias hipóteses que poderá acontecer essa convocação ou não, né? Quer dizer, nesse caso, né, como a turma julga com 3 e é composta de 4, o colega ali já substituiu automaticamente, como nós fazemos isso na terceira Câmara, né? Exato. Que é correto, é isso. Eu já uma penso suspeição, mas no caso de férias, ou outro afastamento, né, a gente tem que refletir sobre isso realmente. Pronto, então, se reúnem... Nós abriremos o debate e marcaremos uma oportunidade para discutir. Ok. Somente desembargador Ibanez. Somente, presidente. Obrigado. Desembargador Glauber. Indicações e propostas. Senhor presidente, eu tenho uma proposição, um voto de pesar em razão aí do falecimento da senhora Neuza Lopes de Souza, que aconteceu no dia 4 de julho, mãe do jornalista, advogado, professor, parlamentar constituinte, deputado Ney Lopes. Então, eu proponho aqui um voto de pesar e que, se aprovado, seja aí encaminhado para o familiar e o filho. Todos de acordo? Sim, com certeza. Bem lembrado. Desembargador Gilson. Presidente, embora já seja público e notório, ontem eu oficiei a Vossa Excelência e também ao chefe dos 2 outros poderes, legislativo inclusive, acerca da eleição do desembargador Cornélio Expedito para o próximo biênio do Tribunal Eleitoral. Lamentavelmente, parece que houve um problema de comunicação aí e o secretário da sessão não lembrou-se, mas só um registro que foi feita a eleição ontem, e ontem mesmo eu proclamei, aguarda tão somente que chegue a data, 31 de agosto, para que sejam empossados os novos dirigentes. Desembargador Cornélio, desembargador Expedito. Esta presidência parabeniza desembargador Cornélio e desembargador Expedito, e, claro, na posse será proposta a moção de congratulações. Desembargador Cornélio. Sem proposta, presidente, só agradecer aí a missão, a eleição. Doutor Eduardo Diego. Aqui, por acaso. Sem proposição, mas aproveitando o momento apenas para agradecer a moção de congratulação pela passagem do meu aniversário. Muito obrigado. Ok. Mais algum assunto alguém tem? Desembargador Vivaldo? Sim. Queria fazer só uma saudação. Essa semana, salvo engano, amanhã, dia 14 de julho, né, uma turma de magistrados completa 40 anos, né, de serviço, alguns já se aposentaram. O próprio desembargador Vivaldo, né, e em nome dele eu parabenizo todos os magistrados dessa turma, doutora Soledade, doutora Neise também fazem parte, doutor desembargador Gilson, né, e por todos os trabalhos prestados em favor do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e a toda a sociedade potiguar. Ficam aqui os parabéns da Associação de Magistrados. Agradeço, doutor André, eu peço desculpa, eu não tinha visto que Vossa Excelência tinha pedido a palavra. Agradeço, e realmente é isso. Amanhã nós estamos completando... Uma vida, né? 40 anos. 40 anos dedicado à nossa função aqui. Agradeço, doutor André. Parabéns a todos. Obrigado, agradeço a todos. Então, muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão.